Vamos fazer uma oração para nós falarmos da palavra de Deus, falarmos, né, de Deus na presença de Deus, amém? Jesus, Pai Santo, querido e poderoso, nosso Abba, nosso protetor, nosso Deus poderoso, nosso tudo, aquele que guia as nossas vidas, aquele que escolheu morar em nossos corações. Eu te agradeço, Pai, por este momento, pois o Senhor tem nos ensinado a cada instante, a cada momento. Abençoa-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos estar com os ouvidos agora, Pai, abertos para a sua palavra. Que possamos, Pai, ouvir, escutar e entender, Pai, as suas palavras para as nossas vidas. Fale conosco, fala com cada um. Em o nome de Jesus, abençoe a cada um que está ouvindo. Abençoa, Jesus, a cada vida, Jesus, que está assistindo, a cada casa, a cada família representada, Pai. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Galera, bom, hoje eu separei Tchau, galera. Agora eles vão lá pro quarto lá pra assistir. Ai, ai. Amém? Irmãos, eu separei hoje. Eu não sei se eu começo por aqui ou por aqui, amor. Quando você acha que é melhor começar? Por aqui ou por aqui? Eu acho que é melhor. Aqui? Aqui. Mãe. Eu tô decidindo agora, hein? O que foi? Eu acho que é melhor. consigo. Lá? Lá. Lá. Mãe, Aonde? eu consigo Aqui? pegar No Nome nome? de Jesus, boné. meu, Ah, tá. né? Mãe, consegui. Então vamos lá. Lucas. Amém? Eu quero ler com os irmãos Lucas 4. Perdão. Lucas 4, 14. E começa a palavra de Deus assim. Se você não tem a sua Bíblia aí, confia que, ó. Tô lendo a palavra de Deus, tá? Não são minhas palavras. Nem tenho competência para isso. A não ser que Deus me use como usou essas pessoas, tá? Mas a palavra dele está aqui bem completa, bem perfeita, bem certinha. É nóis. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Vai prestando atenção, vai fazendo, vai imaginando na sua mente tudo assim, entendeu? Vai fazendo um filminho, tá? E chegando a Nazaré, Jesus de... Onde que era Jesus? Jesus de Nazaré, ó. Presta atenção. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando ou fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? Não é o filho do Zé, não? Esse que está falando que é Deus, não é o filho do Zé? Filho do Zé, eu sou. Eu sou filho de Jesus. Ela é filha do Zé mesmo, o Zé é meu sogro. E eles lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas,
se encheram de ira. Adoro isso. E levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, eles iam jogar Jesus num precipício, num buraco, tá? Eles, porém, cadê? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eu tenho pra mim que Jesus fez assim, ó, eu vou sair, vocês nem vão me ver, quer ver? Aí eles não viram. Passou. Irmãos, sabe por quê? Aqui tem vários chavão aqui nesse pedacinho, tá? O primeiro, por que que em Israel, amor? Vamos ver. Por que que em Israel não tinha nenhuma cura? Não tinha essas curas da forma que Jesus falou? Na forma que Jesus falou que foi necessário Elias ir para Serepta, mas lá também tinha, né? Tinha mulheres viúvas que precisavam daquela bênção de Elias. E a palavra de Deus também fala sobre Naamã, né? O Ciro, que ele era um chefe, um cara muito bom, e o profeta chegou e fez, ele foi curado, ele mergulhou 7 vezes lá e deu. Vocês sabem por quê? Não, amor, você sabe, eu sei que você sabe, né? Sabe por quê? Porque em Israel, só o Messias poderia fazer isso. A profecia era que só o Messias poderia executar esses tipos de cura dentro de Israel. Tá? Por isso que são muitos, os profetas eram muito respeitados, tá? Já ouvi pessoas, tá? Não posso afirmar por não ter pego nenhum artigo, algo forte dessa maneira para mim poder afirmar para vocês, mas já ouvi pregadores afirmando que a palavra Messias é o libertador. Então, Elias foi um dos Messias, tá? Não o Messias da forma que nós mensuramos, da forma que nós esperamos, da forma que o próprio Israel aguarda o Messias de hoje, mas seria o libertador, tá? Então isso... Oi? Para eles no momento. Davi foi um libertador, Moisés. Tá? Moisés é um libertador, tanto é que Moisés, não para todos nós, mas para eles é uma pessoa respeitadíssima, né? Então é uma pessoa que libertou, tá? Então o Messias é o libertador, tá? Então isso é uma das definições. Então se de repente algum dia alguém falar para vocês já sabem que a palavra Messias ela vem aquele que liberta. Por isso que eles não acreditam que Jesus não é o Messias. Porque Jesus, para eles, não libertou eles de nada. Para eles, Jesus foi uma pessoa qualquer que foi um tiradentes, né? Veio, pregou alguma coisa, só que Jesus ele veio fazer algo muito maior, né? Como ele falou aqui, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ponto final. Tá? Fechou o livro. E fechou o livro. Tá, irmãos? Então, nós temos muitas coisas aqui. Primeiro, Jesus ele falou que ele não tem força dentro da sua casa, né? Isso é bem interessante, né? Isso, a gente vivencia isso. É até estranho falar isso, mas a gente vivencia, né? A gente vê aqui, nós vemos Jesus dando essas duas citações, e nós vemos duas citações com Jesus, amor, na qual Jesus ele fala, não teve fé em Israel, nunca teve fé em Israel como essa, né? Que foi a do centurião que falou assim para Jesus, não sou digno de que entres na minha casa. Eu mando e desmando, eu falo vai, ele vai, eu falo volta, ele volta. Dá uma ordem e meu servo curará. Jesus olhou e falou assim, cara, não tem fé igual a essa. E ele não era de Israel. Teve outra também. Ele não vivia embaixo da lei. Ele não vivia debaixo da lei, né? Então ele não sabia essas coisas. Então ele chegou para Jesus e falou assim, eu mando e desmando. Essas tradições, né? Porque As às tradições. vezes as tradições afastam de Deus. né? Porque vira seu merecimento. A mulher que correu atrás de Jesus e começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, Jesus deve ter olhado para trás e viu que ela não era de Israel. Chamar ele de filho de Davi
teria que ter conhecimento de genealogia. Ela estava tentando se passar por alguém ou por algo ou por alguma pessoa. Jesus não deu moral, velho. Aí sabe o que acontece? Jesus olha para ele e fala assim, ó, cara, não é certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí ela olhou para Jesus e percebeu, sabe? E ela olhou para Jesus e falou assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Cara, não teve fé igual a essa. Então Jesus, ele relata aqui, ó, 2 momentos que a palavra de Deus nos mostra que em Israel não teve, mas teve fora. E de repente Jesus mostra que fora de Israel teve 2 pessoas que teve uma fé maior que ele não tinha visto ainda dentro de Israel. Não tinha visto desde quando dentro de Israel? Desde quando? Sabe? Será que essa fé dela foi maior que desde quando? Desde Israel, Jacó, a partir de Jacó, dos 12 filhos, quando virou povo? Cara, que coisa louca, né? Então, irmãos, mas eu quero trazer os irmãos para a parte mais forte, tá? Que é poder ler o que Jesus leu, tá? E eu abri aqui, ó, a King James, essa daqui é em inglês, ela é a mais próxima, e ela fala assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Olha isso, mano. É a King James Fiel, tá? Para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinza, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado, e eles edificarão as ruínas antigas. Cara, eu não vou ler tudo porque é muito bonito. Lê tudo. E porque não vai dar tempo. Eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas é muito bonito. Eu inverti, desculpa. Você não falou aonde, amor? Isaías 61, Já tava acabando. tá? Se a gente pegar aqui, eu vou trazer várias traduções para os irmãos. Aqui em hebraico, na tradução direta do hebraico, diz assim, ó, o Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai, o ano do favor de Adonai, e o dia da vingança do nosso Deus. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: Jesus não disse o dia da vingança. Ele fechou o livro. Viu? Jesus, ele falou, o ano aceitável. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E olhou para eles e falou o quê? Se cumpriu agora, hoje, nos seus ouvidos essa palavra. Jesus, nesse momento, ele falou que o Espírito de Deus estava sobre ele. Sabe? A gente sabe que a palavra de Deus nos mostra que quando Jesus ele foi ser batizado, eu acredito que foi uma das coisas que João deve ter pedido. João olhou e falou assim, o que João falou? João falou assim, cara, eu vi descer sobre ele o Espírito. Né? E depois a gente vê a palavra de Deus falando que assim que Jesus foi batizado, veio um som do céu e uma forma corpórea de uma pomba foi e permaneceu em Jesus. E o que foi dito? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho muito prazer. Que me dá muita alegria. Que me dá muita alegria.
Sabe? Então nós vemos aqui que Jesus, ele não veio trazer a ira, irmãos. Sabe? Jesus, ele não veio... O evangelho é boas novas. Jesus, ele não veio para te acusar. Jesus, ele não veio para apontar o dedo para sua cara. Sabe por quê? Porque ele te ama. E sabe, Jesus, a gente nos julga. Mas, sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é muito, 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 muito perfeita. Quando a palavra de Deus ela fala o seguinte, Jesus falou assim, eu não preciso julgar ninguém, já tem o que te julga, né, amor? E o que a palavra de Deus diz quando é porque eu te julga? Com quem que ele estava conversando? Com aqueles que tinham a lei. A lei te julga. Sabe? Paulo falou assim, cara, eu não sabia o que era pecado até alguém me falar que era pecado. Até vir a lei. Sabe? Ninguém precisa ter o conhecimento da lei para saber que matar não é certo. Você pode ir em qualquer lugar, numa das tribo indígena, tá? Você vai numa tribo indígena lá afastado, que nunca teve contato com a forma que eles falam, né? Pele vermelha com pele branca. Eu detesto isso, mas é só para você poder entender, tá? Eu não gosto disso. E você chega lá, eles falam a sua língua nativa, você chega lá e ele vai falar o seguinte, não pode matar. Por que isso? Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que, ó, tá aqui dentro, foi colocado ó, nas tábuas do nosso entendimento e no nosso coração as leis. Tá? E irmãos, Jesus ele veio aqui e falou assim, ó, o ano aceitável do Senhor. Cara, eu achei muito lindo para proclamar, ali quando ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Irmãos, quem teve as costas todas laceradas, para que a minha e a sua não fosse dilacerada? Quem tomou o meu e o seu lugar? Né? Cara, Jesus Cara, se você começar a pegar a palavra de Deus, sabe, irmãos, quando você olhar para o Velho Testamento, você tem que olhar o Velho Testamento com os olhos do Novo Concerto, tá? Você tem que pegar o Velho Testamento e olhar e ter certeza e saber que Jesus está ali. Jesus, ele está lá. Em qualquer história, em qualquer uma você vai ver que Jesus estava ali, Jesus se manifestou ali, em qualquer parte. Tá? Se você falar assim, eu quero ver em Adão, Jesus falou que ele é o segundo Adão. Ele estava no mesmo jardim, no jardim onde cresceu calos e pelo suor ia ter que comer pão. Jesus suou gotas de sangue para poder te dar o pão nosso de cada dia. Olha só que fantástico. Sabe? Então, em tudo está Jesus. No Velho Testamento, a primeira palavra que foi falada, qual foi? Haja luz, e houve luz, mas o sol, a lua e as estrelas foram feitos no quarto dia. Foram feitos apenas no quarto dia. Aí em João a gente vai ver, prestar atenção, e João fala que ele, Jesus, era a luz dos homens. E aí você entende, quando Paulo escreve as cartas, ele fala assim, que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Sabe? Jesus ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Ele não veio trazer a punição. Sabe? Eu quero que você tenha muita convicção da palavra de Deus. Eu quero que você aprenda e tenha muita convicção do amor de Deus por você. Sabe? Jesus ele não veio imputar sobre você nenhuma carga, nenhum jugo, tá? Mesmo que a palavra de Deus, de repente, algumas pessoas possam fazer a pregação e falando assim, ó, que o fardo é leve e o jugo é suave, tá? Mesmo que a pessoa fale isso e fale assim, eu tenho que carregar um fardo e um jugo. Mas se você for entender o fardo e o jugo, se você tem uma pessoa maior que você para carregar o mesmo jugo, que o jugo é aquilo como se fosse aquela tora, aquela canga, aquela coisa que coloca em cima, né? Se você tem uma pessoa maior que você ao seu lado, você não faz força, né?
Então é isso que Jesus está falando. Não faça força. Sabe? Jesus fala para mim e para você, descansa. Você está no ano aceitável. Você está no ano aceitável. Né? Fala aí. Eu desembesto a falar aqui e eu não... Coisando com as crianças aqui. Mas pensando assim no ano aceitável, amor, eu fiquei pensando que a palavra de Deus fala que buscai-me e achareis. Não é? Buscar de todo o coração. De todo o vosso coração. Então, Jesus, ele é tão simples, ele é tão perfeito, que ele veio, ele proferiu a palavra que era para ele, que ele seria, sabe? E o que me chamou muita atenção é que aqui, ó, onde fala o Espírito do Senhor, aqui no 19, a pregoar liberdade aos cativos, remissão, né, no grego. A tradução de liberdade é remissão. Então, Jesus veio trazer a remissão dos nossos pecados. Jesus veio trazer a remissão e fazer justiça com o sangue dele. E aí, eu fui ler lá em Isaías, onde você leu, e em Ezequiel, Ezequiel 8, 4, fala assim: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Vixe. Então, aqui, antes, se vocês puderem ler, está em Ezequiel 8. Fala que Ezequiel foi tomado e foi levado como se ele tivesse sido arrebatado em espírito. E ele viu Jesus pregando essa palavra. Nossa, que lindo. Ele viu Jesus. Porque ele falou assim: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Porque começa assim, ó: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Era Jesus pregando esta palavra. Porque essa a referência que me traz. Isaías 61:11 me traz para essa referência de quando Jesus pregava o ano aceitável. E o ano aceitável é o quê? É Jesus, ele te aceita. Como tem um hino que a gente canta que fala: aceita-me assim como eu sou. Ele te aceita assim como você é. Ele não, quando ele foi curar, ele nunca olhou para as pessoas e falou assim: mas o que você fez antes? O que te fez? Sabe? O que você tem feito? O que você tem falado? Você é prostituta, né? Ah, você é um imundo, você não põe a mão em mim, né? Foi isso que ele falou, né, pro leproso, né? Não rela a mão em mim, tira a mão da farda. Né? O que a gente vê é que todas as pessoas que foram até Jesus, elas nunca voltaram com a mão vazia, ou assim, né, com o coração vazio. Mas elas sempre tiveram o que elas precisavam preenchido. Sabe? Se era uma cura, foi uma cura. Se era uma palavra de amor, assim como aquela mulher adúltera, sabe? Hoje eu ouvi um pastor pregando, ele falou assim: irmãos, se vocês acham que aquelas pessoas, elas queriam realmente apedrejar aquela mulher, você acha que eles já não teriam apedrejado ela antes de chegar até Jesus? Já no leito, né? Tipo assim, né? Já lá na hora que pegou ela no pecado, mas a intenção era eles colocarem Jesus pegar à Jesus, prova. Entendeu? Era colocar Jesus e falar assim: e aí, Jesus, já que você se diz o Deus, o Filho de Deus, e o que você faria com ela? Então, Jesus aceitou aquela mulher como ela estava. Jesus não olhou para ela e falou assim: não, eu não te aceito. Eu não vou te apedrejar, mas você é impura, você está fora do meu círculo de pessoas aceitáveis. Não, Jesus aceitou ela e ele ainda deu uma palavra para ela: vai e não peques mais. Show. Vai e não peques mais. Sabe, eu acho que essa palavra constrangiu ela.
de uma E tal não, forma. e não é vai e não peques mais no sentido de bronca. Não. É que assim, cara, vai e não peques mais, porque a próxima eles vão te pegar e vão te matar. Eu posso não Eu- estar aqui. Entendeu? Não é? É. De repente os caras, agora eles vão ficar na tua cola, né? Então assim, só tô te dando um conselho. Eu acho que é o jeito que eu falo pras crianças. Ó, o certo é isso. Assim, assim, assado. A gente faz muito aqui em casa. Agora a decisão é sua. Vai, faz ou não faz. Exatamente. Fica à vontade. A vida é sua. Quem vai sofrer as consequências é você, né? Jogando real, né? É É que às vezes as pessoas muitas vezes falam assim, vai e não peques mais. É a maior pregação. E ela é a mesma maior pregação. Vai e não peques mais. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque ela olhou para Jesus e falou assim, ele falou assim, cadê Onde eu? estão os teus acusadores, É. né? Cadê os caras? Ela falou assim, só tá eu e você. Agora deu ruim, porque se você ficou é porque você não tem pecado. Se você não tem pecado, Você é o único que pode atirar a pedra em mim, né? não, ele podia baixar a lua, né, velho? Pum! Na cabeça dela. Não era só uma pedra, não. Mas ele falou assim, eu também não te condeno. Sabe? Esse é o ano aceitável do Senhor. Aí, aí a gente falando sobre ela, eu pensei agora em Pedro, que eu também ouvi sobre ele, quando Pedro, sabe, como a gente vê, Pedro, ele foi um dos apóstolos, discípulos, né? Eu confundo às vezes. Não, não mesmo. É discípulo, Mas apóstolo. ele foi um dos mais ativos dos 12, sabe? Mesmo que fosse do lado de ser uma pessoa, como diz o nome dele, uma pedra mesmo, teimoso, de repente, às vezes, né, no ímpeto fazia as coisas, mas ele foi o mais ativo. E aí, quando Jesus, de repente, estava lá, falou assim, Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E sabe, antes a gente imaginava essa cena de Jesus sendo crucificado e Pedro negando ele 3 vezes e o galo cantando, e aí Jesus procurando Pedro com o olhar, a gente imaginava Jesus olhando para Pedro com um olhar de eu te falei que você ia me trair, eu não te falei que você ia me negar, mas não. A gente vendo Jesus da maneira que a gente vê através da nova aliança e de um Deus que é amor, que a essência dele é o amor, a gente vê Jesus buscando o olhar de Pedro, porque Assim, tipo calma. assim, calma, eu te amo independente do que você fez, do que você falou. Calma, eu tô aqui. Só tô te mostrando que eu estou no controle. Exatamente, sabe aquele olhar assim, ó, não tem problema, sabe? Aquele olhar de amor, eu tô aqui, não se desespere, porque, irmãos, eu acredito que se o olhar de Jesus para Pedro fosse um olhar de condenação, Pedro teria tomado o mesmo rumo de Judas. Sim. E a gente percebe a preocupação de Jesus com os seus. Porque quando Jesus ressuscitou, a primeira palavra de Jesus foi a seguinte, vai e avisa Pedro. Ele não falou para Tomé? Não falou para Tomé. Falou para João, que era né, o íntimo, aquele que, aquele que deitou, que ficou até o fim. Não. Ele não falou para a mãe dele, podia ter falado assim, avisa minha mãe, né? Ou de repente, se as pessoas falam que, né, tinha casado alguma besteira dele, tinha que falar assim, vai lá falar pra minha mulher, né? Se acontece uma coisa comigo, eu falo assim, mano, avisa quem? Pô, avisa minha esposa, avisa minha mulher, né? Ou a minha mãe, ou meu pai, né? E irmãos, Jesus, a primeira pessoa que ele falou avisa a Pedro, sabe? Então, irmãos, o ano aceitável do Senhor, ele se preocupa muito com você. Jesus, ele se preocupa demais com você. E aí você vê depois Jesus quando ressuscita e eles estão pescando, né? Aí João fala, Pedro, é o Senhor. Irmãos, Pedro do jeito que tá lá dentro do barco, ele só sai... coloca uma veste ele e mergulha. sai mergulhando. E você sabe o que eu achei engraçado? Ficar pensando? Porque quando Jesus falou para Pedro vir, ele andou sobre as águas. Começou a afundar e ele ficou com medo. Eu também pensei nisso. E aí o cara vai e mergulha, mano. E que se exploda mar, água, mano. É Jesus que tá ali, velho. Mano, o meu alvo é Cristo. E eu acho que a sensação dele era tipo Cara, assim, eu que preciso... louco, velho. Mano, eu tenho que chegar lá, nele. Eu preciso estar lá perto dele, né? E aí vem a segunda parte da melhor pregação do ano aceitável do Senhor. Né? Assim, pra gente nesse momento, né? O maior ensinamento que a gente pode aprender com Jesus. Jesus, quando eles chegaram, um olhou para a cara do outro
Jesus primeiro deu de comer. E ele transformou pedra em pães. Né? Naquela- Já tinha ali, tinha ali, ocasião, né? Ali já tinha pãozinho, né? Ali já tinha peixinho, tava tudo prontinho ali, já tinha assado, tudo certinho. Ele só perguntou pros caras se tinha peixe, porque, né? O que fazer nesta hora se já tenho tudo, né? Irmãos, primeiro Jesus alimenta. Depois ele olhou para Pedro e falou assim: tu me amas, Pedro? Tá? Essa pode ser uma próxima pregação para a gente entender as palavras que foram escritas em grego, tá? Onde Jesus ele fala, Os né? tipos de amor, Os né? tipos de amor, tá? Jesus olhou para ele e perguntou, né? Pedro, você me agapau? Aí ele falou, não, Senhor, eu filéu. Então, para uma próxima pregação a gente pode estar entrando a fundo nesse momento, né? E depois Jesus ainda dá uma bronca e fala assim, que me importa se eu falar que vamos fazer isso, né? Mas vamos deixar para uma próxima pregação. As crianças estão fazendo desenho para mostrar para vocês, tá? Então, não assusta não com esse monte de papel aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. E do outro Jesus lado? é lindo, Não, tá? do outro lado não, do outro lado não. Para vocês vai estar ao contrário por causa que é a câmera, tá? Vai ficar ao contrário. Você tem que escreve ao contrário. O alfabeto do outro lado não. Jesus é lindo, Escreve espelhado. tá? Irmãos, aí, Jesus é lindo. Então, irmãos, Jesus ele não veio. Jesus ele não veio castigar, ele não veio punir. Ele só teve um tipo de pessoa que ele dava no meio. Aqueles que se diziam entendido. Aqueles que se apresentavam doutores da lei. Aqueles que falavam assim, ó, a gente sabe como adorar a Deus. Sendo que Jesus chegou para aquela mulher e falou assim, ó, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Tá? Então, Jesus, o ano aceitável do Senhor, ele veio, pregou e nos ensinou. E a ira de Deus veio sobre ele. Tá, irmãos? Então Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, a ira de Deus veio sobre Jesus. Como que eu sei que a ira de Deus veio sobre Jesus? É fácil de falar. Porque até o momento, Jesus se referia a Deus como Pai. E por 2 vezes a palavra de Deus nos mostra que Deus falou com ele falando, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Em quem eu tenho muito amor, muita felicidade. Esse é o meu filho. E de repente Jesus ele está na cruz. Ele recebe todos os nossos pecados sobre ele. E Jesus ele fala o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe? A maior ira de Deus para um ser humano seria Deus dar as costas para uma pessoa. E Jesus, nesse momento, se refere ao Pai. Como Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o que o pecado fazia com o homem. E ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Se ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, a gente tem que entender como era feito o sacrifício. O sacrifício era isso. O pecado passava para o cordeiro. A pureza do cordeiro para a pessoa. A partir daquele instante ele estava com aquele pecado perdoado. Mas aquele animal, ele era degolado. Era solto todo aquele sangue para a remissão daquele pecado. Mas o animal era jogado numa fornalha, tá? Num fogo. E ali ele queimava, porque aquele pecado que estava naquele animal, que tinha sido passado, subia como cheiro de ira para o Senhor. Sabe? E Jesus, ele fez isso por mim e por você. Pastor, mas está escrito Apocalipse. Outra pregação. Finais dos tempos é outra pregação que a gente também pode entrar em cima de Isaías. Tá? Mas entenda que nós estamos na nova aliança. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Sabe? Jesus, ele te ama. Jesus, ele te quer ao lado. Ele ama você do jeito que você é. Tá? E ele fala para mim e para você, neste ano aceitável. Eu não tenho nada contra você. Dos teus pecados eu não me lembro mais. E a palavra de Deus insiste falando que ele não é homem para que minta. Se ele é homem para que não é homem para que minta, e ele diz que dos teus pecados ele não se lembra mais, é porque, como está escrito em Malaquias 6, 3:6,
fala o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Então ele não mente. Ele é um Deus poderoso e ele te ama incondicionalmente. Não tem nada que você possa fazer que faça com que ele te ame mais. E não tem nada que você possa fazer que faça com que ele te ame menos. Jesus te ama plenamente. Jesus te ama no total. É por isso que a palavra de Deus diz que ele é a essência do amor. Deus é amor. Deus é amor. Tá? Então, tem mais alguma coisa para falar, amor? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Se eu for falar, eu vou falar muita coisa. Irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter entrado aos seus corações, tá? Vamos continuar orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que Deus seja entronizado mesmo na nossa nação, tá? Porque se a nossa nação está de pé é porque nós estamos aqui orando, viu? Se a nossa cidade está de pé é porque estamos orando. Porque tem um povo cuja estamos no ano aceitável. E Deus ele tem nos abençoado grandemente. Tá bom? Então, acredite, confie em Deus. Deus não tem nada contra você. Tá bom? E o que Deus ele fala para mim e para você é que eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. Muito obrigado a todo mundo, tá? Que entrou aí. Se eu não falei nenhum nome, vocês me perdoam. Tá bom? As crianças estão gritando lá. Tchau, gente! Um beijo. Valeu, galera. Até sábado, pessoal. Deus abençoe 8h30, vocês. Sábado, a gente Sabadão. A gente vai preparar. Não se preocupa não. Sábado é nós. Se preocupa não. Tá bom? Um beijo, galera. Amamos vocês. Valeu. Beijo. Beijão.